Boa noite. A importância da leitura. Com qual frequência o brasileiro costuma ler? De acordo com uma pesquisa divulgada em 2016, 44% da população brasileira não lê e 30% nunca comprou um livro. Quais os reflexos disso para o país? Uma reportagem sobre um integrante essencial nas bibliotecas, o bibliotecário. E mais, o nosso giro de notícias com as últimas informações sobre o caso da escola em Suzano, interior de São Paulo. Tem serviço vocacional oferecido pelo curso de psicologia. Isso e muito mais você confere no Jornal da UFO, que está no ar. Hora do nosso giro de notícias. Tragédia no interior de São Paulo. Um adolescente e um homem encapuzados mataram 7 pessoas na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, por volta das 9h30 da manhã desta quarta-feira e cometeram suicídio logo em seguida. De acordo com informações da polícia, eles eram alunos do colégio. Também há 9 feridos. O estado de saúde não foi divulgado até o momento. 5 dos mortos são alunos do ensino médio, entre as vítimas, 2 funcionárias do colégio, uma delas a coordenadora. O proprietário de uma loja de veículos próximo ao local, que era tio dos assassinos, também foi morto. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quarta-feira a lei que proíbe o casamento de menores de 16 anos. O texto mantém a exceção preservada no Código Civil, na qual pais ou responsáveis de jovens com 16 e 17 anos podem autorizar a união. A sanção foi publicada no Diário Oficial da União. A lei, de autoria da ex-deputada federal Laura Cordeiro, foi aprovada pelo Senado em fevereiro deste ano e atende às orientações da Organização das Nações Unidas. A Clínica de Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia disponibiliza o serviço de orientação profissional vocacional. Estudantes do ensino médio e de cursos preparatórios para o vestibular e o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, podem participar gratuitamente. O período de inscrição está aberto e termina na próxima segunda-feira, dia 18. O cadastro deve ser feito via preenchimento de formulário online. Mais informações você confere no comunica.ufo.br. Felicidade. Esse é o tema da palestra que acontece agora e também amanhã na Universidade Federal de Uberlândia. Vamos conferir. Bom, a palestra ela vai falar um pouco sobre a felicidade no ambiente acadêmico, como você pode manter viva, né, essa felicidade que a gente tem quando começa um curso universitário. Ele vai falar um pouco sobre as variáveis que afetam o desempenho acadêmico, falar sobre maturidade emocional e dar algumas dicas sobre estratégias de como fazer esse enfrentamento para ser feliz no ambiente acadêmico. Elaine, a palestra faz parte da semana de recepção dos ingressantes, é isso mesmo? Exatamente, todo semestre, esse início de semestre, nós fazemos uma recepção oficial para os nossos ingressantes com diversas atividades que inclui desde a apresentação, a recepção da administração superior, até o Conheça o UFO, que nós apresentamos algumas ações e atividades da universidade, o que a universidade oferece para esse ingressante, para esse aluno que está entrando hoje na universidade, e palestras temáticas, chamando vários nomes de referência, o professor Wander é um deles, trazendo temáticas que nesse ano nós escolhemos as vivências na universidade, para a gente discutir um pouco e aprofundar melhor esse assunto. Ela é aberta para todos os ingressantes, familiares, amigos, veteranos, são palestras que elas vieram para somar nossas ações aqui da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil e também da Prograde, que é a nossa parceira na realização desse evento, e todos podem participar. Com um acervo de 42 mil livros, a Biblioteca Municipal de Uberlândia atrai crianças, estudantes ou quem só quer aproveitar a variedade de obras que o lugar oferece. Só que para manter toda essa estrutura funcionando, existe um personagem fundamental, o bibliotecário. Sara tem só 17 anos e já leu livros dos mais diversos gêneros, apesar de preferir os de poesia. O hábito de leitura da estudante está ligado a outro, o de frequentar bibliotecas. Eu gosto do ambiente, eu tenho mais hábito de ir na escola, aqui na Biblioteca Municipal hoje em dia não, mas é por causa do tempo mesmo, mas eu estou sempre na escola, sempre que eu tenho tempo livre eu vou lá e dou uma lidinha nos livros que tem lá, os que eu levo também. Mas pegar livro, pega aqui. E tem quem use o espaço para estudar, como Abner,
que marca presença na Biblioteca Municipal toda semana. Eu gosto bastante de vir aqui porque quebra um pouco a rotina de estudar em casa e também te dá uma rotina de estudar na biblioteca, que é um lugar melhor, mais propício, né, que você concentra. Eu acho bem interessante, tá, como se diz, usufruindo aqui do espaço, bem bacana. Estantes preenchidas com uma diversidade de títulos, autores e histórias. Para cuidar de tudo isso e ainda auxiliar os leitores, a figura de um bibliotecário é essencial. Na Biblioteca Municipal de Uberlândia, Denise é uma dessas profissionais e a atual administradora. Fez faculdade de biblioteconomia, impulsionada pelo amor à leitura, mas por não conhecer bem a área, a certeza de que havia escolhido a profissão certa só veio com a prática. Logo no primeiro mês de faculdade, foi passado um trabalho e eu fui entrevistar uma bibliotecária. E eu saí de lá, na Faculdade de Direito da UFMG, já saí de lá com um estágio. Então eu tive a oportunidade de, durante o meu curso, eu fazer o estágio em bibliotecas. E foram várias. Foi na Direito, depois eu fui para uma biblioteca especializada em pós-graduação em Física. Sabe, eu fui passando. E aí eu vi que era isso mesmo, que é o mundo que eu gostava, né? Cuidar de uma biblioteca vai bem além de manter os livros organizados. Tem a ver com informar as pessoas e fazer parte da preservação da cultura. Quando a gente toca no livro físico, a gente sente o livro, a gente tem essa experiência de estar lendo ali o que foi escrito e é muito importante a preservação disso, principalmente assim, para as pessoas terem o andar para lá e para cá, sabe? O contato, sair da tela do computador um pouco, é muito importante. A biblioteca não vai acabar, apesar de ter toda essa modernidade, o papel não vai deixar de existir, sabe? E a importância, você vê numa cidade, a biblioteca que fala para as pessoas o tamanho da cultura dela, entendeu? Então, são as bibliotecas. Uma cidade que não tem biblioteca, ela é pequenininha, ela não cresce, ela não desenvolve. Bom, e para falar sobre a importância da leitura no Brasil, a gente recebe aqui no Jornal da UF de hoje a professora Luciana Muniz, que é professora da ESEBA, da área de alfabetização. Muito obrigado pela participação, professora. Eu que agradeço. E também o professor Guilherme From, professor do Instituto ILEEL e também diretor da editoria da UFO, a EDUFO. Muito obrigado pela participação, professor. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria perguntar para você, professor. O brasileiro, ele tem essa mudança de hábito, ele tem essa vocação pela leitura? Como que é a sua visão sobre isso? A gente está até comentando agora há pouco nos bastidores ali que leitura todo mundo faz. O que está mudando a plataforma e a forma também, né? A gente está passando cada vez mais do impresso para o digital, né? Seja qual for a plataforma que você está acessando, mas, vamos dizer assim, nem tanto para os jovens com computador, mas mais com celular, né? Mas isso é positivo ou negativo? Olha, né? Não é positivo ou negativo. O importante, eu acho, que é a leitura. O que está mudando é o meio, né? Eu acho que eles vão todos ter problema de visão mais para frente, de tão pequeno que é a tela, né? Mas o que está mudando é o meio. A leitura continua. O que a gente está discutindo agora há pouco é que os jovens estão perdendo um pouco, pelo fato de não lerem livros inteiros, né, de estar muito ligado em rede social, etc., ler textos muito curtos. Resumidos, né, professor? Eles acabam não conseguindo, na hora que eles precisam ler, né, na hora que eles estão no ensino médio, na hora que eles chegam no ensino superior, eles não conseguem ler textos mais longos, porque perde a paciência, começa a ficar muito difícil para eles. Mas ler, eles leem, né? Então, o que a gente está vendo hoje em dia é uma mudança no paradigma do meio. Está passando do meio do livro, né, que é o tradicional, que existe há milhares de anos, para o meio digital. Mas a leitura existe. Concorda, professora? Você que está ali no ambiente entre crianças e adolescentes? Sim, eu concordo. E eu gostaria de complementar dizendo que a função da leitura, né, a importância da leitura enquanto um processo de transformação daquele que lê, em alguma medida.
Eu vejo a leitura muito como um ato político, aquilo que Paulo Freire mesmo trouxe para nós, né, em seus estudos. A leitura nos transforma o leitor de alguma forma. E quando você lê um resumo apenas, né, será que ele te dá toda uma base, os detalhes da riqueza de um livro ou da riqueza de um texto completo? Né? Então, assim, nós precisamos cuidar da qualidade dessa leitura, né? E dos impactos dessa leitura para o sujeito leitor, e não apenas a leitura como meio de reprodução de ideias. Então, eu penso que o foco da leitura, mesmo mudando em termos digital ou impresso, o foco deve estar no como se ler e para que se ler. Então, assim, eu leio para transformar algo, eu leio para criar ideias próprias, para ter pensamentos próprios, ou eu leio apenas para reproduzir, para fazer uma prova, para dar uma resposta. Então, a leitura, ela precisa partir daquilo que a pessoa tem, das suas experiências vividas e daquilo que ela está lendo. Então, ela consegue transcender a própria ideia do autor, se ela está envolvida na sua leitura. Então, a leitura, ela precisa ser resgatada no sentido de ler. Para que lemos? Então, a leitura, ela tem esse caráter. Ela tem que transformar aquele que lê em alguma medida. E como tem sido o trabalho da ESEBA para incentivar a leitura para esses jovens? Sim, recentemente, nós tivemos aí, a premiação do Diário de Ideias, que é um dos projetos direcionados a favorecer a expressão da escrita e da leitura de mundo da criança. Então, é uma experiência que a criança tem um diário que ela leva para casa todos os dias e aí ela traz essas experiências registradas. Palavras que elas viram em diferentes contextos, experiências vividas são registradas e nós fazemos momentos de narrativas dessas experiências, que é outro ponto que tem sido perdido em nossa sociedade, em nosso momento, que é a narrativa. Então, como narramos as vivências, as experiências? Então, aí eu trago Tolstói para conversar um pouco conosco também, Leon Tolstói, que é um autor que traz a importância dessas narrativas, dos detalhes, da riqueza, de como nós narramos os fatos, nós narramos as experiências vividas. Então, nós estamos tentando fazer um trabalho com as crianças dessas experiências narradas, desses detalhes, essas riquezas narradas. Isso é uma leitura de mundo. É a leitura que a criança traz para esse diário. Esse diário a gente compartilha e depois ele também é dividido e trocado entre as crianças. Então acaba sendo um livro que o outro colega vai ler, um livro da sua vida, um livro das suas experiências. Certo. E quem sabe daí surge até um escritor, né, professora? Sim, com certeza. Aproveitando, conversamos com uma escritora, Ivone Assis, que nos contou um pouco de como é a rotina de um escritor e quais são as oportunidades nessa área no mercado de trabalho. Olha só. Olá a todos que acompanham o Jornal da UFO. Eu converso agora com a escritora e editora Ivone de Assis. Olá, Ivone, conta pra gente um pouquinho de como é trabalhar na sua área. Trabalhar como escritor é você, todos os dias, reinventar a história, é você apresentar um novo modo de apresentar o mundo, por meio da escrita. Mas é bom, é maravilhoso, eu gosto, eu faço isso porque eu sou apaixonada mesmo pela literatura, pela escrita, pela leitura no geral. E existem outras áreas que você pode estar atuando, né? Sim, há muitas áreas. O escritor e o editor também, ele pode atuar tanto como escritor somente, levando a sua obra para o mundo. Ele pode conseguir espaço na TV, ele pode conseguir espaço no cinema. São várias as oportunidades, Mas também como expositor, como inclusive promotor de eventos dentro da literatura. Eu, por exemplo, participei, dentre muitos que eu já participei, eu participei em 2017 de um projeto em Liechtenstein, na Casa Brasil, e neste ano eu fui convidada novamente e agora vou como curadora da literatura lá. E existe muita demanda de trabalho? Sim, tá? Há muito mercado, claro que a gente tem que achar esse público, como todo serviço, todo trabalho, ele é difícil, é um público que não está aí dizendo, olha, eu quero, mas existe sim um público muito bom em todo o Brasil e fora do Brasil também, e cabe a cada um, fazer o seu trabalho com competência. Muito obrigado pelas informações, Ivone. Eloir Schweikert para o Jornal da UFO.
Bom, a gente viu o depoimento da Ivone. Professor, existem muitos escritores aqui em Uberlândia, até na UFO, como que é esse cenário? Eu até achei interessante a entrevista, porque ela estava mostrando o livro dela, as figuras, tudo, né? E a editora aqui, a gente publica livros que são derivados de pesquisa, né? Uma editora universitária, tem uma área mais especializada. Mas nós temos uma linha que é para homenagear os autores locais, né? E nós temos, por exemplo, a Marta Panunzio, né? E nós já temos até um livro dela que já tem quase 15 anos que ela publicou com a gente, e ela, no fim do ano passado, veio conversar para a gente fazer, né, um novo livro. Ela trouxe os originais para a gente dar uma olhada. E por questões financeiras e também por esse desafio do digital, né, eu falei assim, vamos fazer diferente dessa vez? Ao invés da gente lançar primeiro o impresso, né, e ver o que acontece, vamos lançar o digital. No caso seria no e-book? No e-book. A Marta, ela quer, por exemplo, ela falou assim, não, eu quero publicar o livro com vocês, mas eu quero 10 mil exemplares para distribuir nas escolas. Eu falei, bom, é um pouco pesado, né, para uma editora universitária. Eu falei, então vamos disponibilizar o livro primeiro. E foi engraçado, foi um trabalho de convencimento, porque ela não estava muito convencida disso, né? Mas se você coloca no formato e-book gratuito, a gente vai colocar no nosso site, qualquer um pode baixar. É mais atrativo. É mais atrativo porque não, né, financeiramente está ali, não vai custar absolutamente nada. Então nós vamos até fazer uma experiência com esse novo livro da Marta, com esse mercado mais especializado. Os outros livros, que são os livros derivados de pesquisa, a gente já está fazendo isso há muito tempo, porque o pessoal é difícil, né? O aluno não... Nós estamos migrando também da época do xerox, né? De você ir lá tirar xerox de um monte de coisa, para o livro digital, o artigo que é digital, então você acaba nem precisando mais disso, né? Está nessa fase de migração agora. Uma mudança, né, professor? Bom, no próximo bloco tem a previsão do tempo para a cidade e região e mais, qual a frequência de leitura das pessoas. A nossa equipe foi saber, e isso você confere depois do intervalo. Voltamos já. Estamos de volta com o Jornal da UF e o nosso tema de hoje é a importância da leitura para o Brasil. Antes de continuar nosso bate-papo, vamos ver agora como fica o tempo para Uberlândia e região amanhã. Olha só. A quinta-feira em Uberlândia deve ser quente e úmida, com possibilidade de chuva de 80%. A máxima será de 28 graus e a mínima de 19. Em Ituiutaba também chove, mas as temperaturas ficam mais altas, mínima de 21 e máxima de 31 graus. E a previsão para Patos de Minas é de calor e chuva. Pode chover durante todo o dia. As temperaturas variam entre 19 e 28 graus. E o tempo em Monte Carmelo não deve ser muito diferente. Muito sol, mas tem previsão de chuva. Máxima de 29 e mínima de 20 graus. E em Sacramento tem pancadas de chuva e calor, com mínima de 20 graus e máxima de 28. Não vai deixar o guarda-chuva em casa, hein? Como será que está o hábito de leitura dos estudantes aqui da Universidade Federal de Uberlândia? Nossa equipe foi conferir. A minha frequência de leitura é grande, né? Porque eu preciso passar, né, de curso, de matéria, então para isso eu preciso ler bastante, né? Porque o curso exige bastante leitura. E as coisas que eu gosto mais de ler mesmo é relacionada à filosofia, que é um curso que eu escolhi por paixão mesmo. E por isso eu tento me debruçar bastante sobre os filósofos que eu gosto de ler, né? Então, o meu projeto esse ano é ler um livro por mês. Ano passado eu tentei, eu não consegui fazer, até agora tem dado certo. E eu gosto muito de ler livros relacionados ao jornalismo, livros religiosos, livros sobre literatura clássica, coisas desse tipo, porque é mais gostoso, é uma leitura que me interessa, é mais fácil de ler assim. Eu gosto de ler muito filosofia antiga, especificamente Platão, então já é uma leitura mais densa, tipo, a gente lê poucas páginas, mas pelo nível de dificuldade acaba que fica mais difícil também e demanda muito rigor assim, de análise, etc. Eu gosto muito de ler tanto por lazer quanto por obrigações acadêmicas,
E eu gosto muito dos grandes romances, dos grandes clássicos, machadianos, tipo Dom Casmurro. A escrita da Jane Austen me encanta muito também, tipo Persuasão, Orgulho e Preconceito, eu gosto muito. E nas férias, nesses 3 meses de férias, eu estava com um projeto de ler 5 livros por mês. Alguns meses deu, outros eu não consegui ler os 5, mas é muito bom porque a leitura te leva além, sabe? Ela te leva para um outro panorama e te tira da realidade, sabe? Nosso país está passando por grandes problemas e a leitura, ela é transcendente, sabe? Ela me transporta e me exporta para outro lugar, sabe? Então, eu acho que a leitura tem esse grande valor. Além de informar e ser uma fonte de educação e tudo mais, é um prazer porque ela te leva para lugares que você não consegue chegar muitas vezes, sabe? Então, é um amor muito grande pela leitura. A gente viu vários exemplos de estudantes que têm esse hábito da leitura, mas, professor, você acha que a maioria desses brasileiros não tem esse hábito por falta de tempo? Qual que é a sua visão? Tempo a gente faz, né? Eu acho que talvez haja um problema de interesse. Eu sempre me lembro na época que estavam lançando o último livro do Harry Potter, né? Eu sempre falo isso, como o povo tinha uma fissura de ler aquele livro, né? Como os adolescentes pegavam a versão em inglês, traduziam eles mesmos, e no dia seguinte estava todo o livro, quando foi lançado, metade do público já tinha lido, né? O livro em português, tanto esforço na tradução do livro, na leitura, quer dizer, houve interesse. Falta mais histórias interessantes, envolventes, o que seria? Olha, eu vejo um mercado para adolescente, especialmente, né, um mercado editorial que ele tá forte, né? Ele acaba, assim, muitos livros parece que já nascem pensando em virar alguma série da Netflix, né? É uma coisa sequencial, mas existe esse mercado forte, né? Claro que nem todos são como o nosso colega ali, o Lucas acabou de falar, que é ler 5 livros por mês, né? Pelo menos o projeto dele, ou ler livros mais densos, como o estudante da filosofia, mas eu não sei, eu acho que é melhor você começar com Harry Potter, qualquer leitura, né, que o adolescente curta, e começar... Do que não ler, né? Do que não ler. Eu comecei com a Turma da Mônica, né? Eu acho que cada um tem que descobrir o que gosta, mas todo mundo vai acabar lendo alguma coisa, né? E aproveitando, né, professora, tem a questão, falou da Turma da Mônica, o professor ressaltou, criança gosta muito de gibi e a gente lembra também da importância da família nesse incentivo. Sim, com certeza. Um dos pontos primordiais é a formação do leitor na infância, né? Então, disponibilizar para as crianças diferentes materiais para leitura, livros mesmo para folhear, contações de história, e isso pode ser feito em casa, né? Juntamente com a família. Então, é a família lendo com a criança e não para a criança apenas, né? Então, ler com favorece o diálogo, favorece a troca de ideias. Então, essa é uma leitura compartilhada que pode ser feita em casa por diferentes recursos. Pode ser no livro, pode ser um recurso digital, qualquer recurso material que nos promova a experiência de ler, né? Com esse objetivo. Para que ler? Né? Então, você falou a questão do tempo, né? O tempo tem a ver, sim, com o interesse, com aquilo que eu quero ler. Por isso que eu falei tanto desse leitor criativo, né? Então, eu leio porque eu estou interessado em transformar algo, em mudar algo, né? Em imaginar como aquele aluno nos trouxe. O processo da imaginação, no momento da leitura, é o que nos promove o contato com o texto, né? A imaginação é algo que transcende aquilo que está posto. Então, o processo de imaginação é fundamental e isso é formado desde a infância. Então, o papel da família é fundamental como parceira no processo de formação do leitor. E a ESEBA está com esse projeto em prática. Nós temos um projeto, todos os projetos da ESEBA envolvem leitura. Então, não há um único específico que a gente fala, esse é só para leitura, porque a leitura, ela perpassa tudo, ela perpassa todos os momentos que estamos com as crianças. Então, nós temos projetos de contação de história, projeto Parceiros na Escola, que é o que traz a família para dentro da escola. Então, os pais ou algum familiar da criança vem para a escola para dar uma aula, a partir das experiências que essa família tem, vinculadas ao conteúdo curricular da turma. Então, essa experiência
promovida entre a família e as crianças favorece a leitura também dessa família, que vai pesquisar, que vai envolver com esse tema a ser discutido na sala de aula e trabalhado. Então, a família tem sido muito parceira nesse processo. Nós temos experiências e até vídeos de mães que leem com os filhos, e é a primeira vez que a criança está lendo. Então, assim, toda noite a mãe lê com essa criança e ela filma a criança um dia lendo para ela. Então, assim, são processos muito particulares, muito singulares de cada criança. E não necessariamente você tem que dar um livro só quando a criança estiver lendo, vamos dizer, decodificando palavras. Não, a criança lê imagens, ela lê letras, ela lê o livro como um todo. Né? Aproveitando, professora, já que a gente está falando desses projetos, no ano passado, em setembro, teve uma premiação, né, o Prêmio Professores do Brasil, e você ganhou, né, em primeiro lugar. Parabéns, primeiramente. Obrigada. Conta pra gente como que foi esse prêmio. Então, o Prêmio Professores do Brasil já está na sua 11ª edição e foi um projeto desenvolvido na turma de primeiro ano do ensino fundamental com crianças de 5, 6 anos, em que as crianças tinham esse diário, né, que é um diário composto de um caderninho com a foto da criança e folhas em branco para ser preenchidas por elas. Então elas levavam para casa, traziam e fazíamos aqueles momentos de rodas para narrar as experiências vividas. Esse é o Diário de Ideias, que foi o projeto premiado. Por que que ele foi premiado? Isso nos foi colocado porque trouxe a oportunidade da autoria das crianças, do protagonismo delas na sala de aula, porque a partir das ideias das crianças nós efetivávamos o planejamento na sala de aula. Então muitas ações decorriam das nossas discussões, dos nossos diálogos nessa roda. Certo. Um pouco do projeto. Muito bom. Professor, e o que falta para incentivar a leitura no país? Nossa, complexa pergunta. E ampla, né, eu acho. Falta muita coisa. Falta verba, falta vontade. Mas acho que dá para contornar muita coisa, né? Eu acho que um projeto como o dela é extremamente importante, porque eu estava até comentando com vocês nessa questão de uma pesquisa nos Estados Unidos mostrando que quando você coloca os pais junto com os filhos lendo, né, você faz com que na sequência eles desenvolvam esse gosto pela leitura, né, que não seja uma coisa forçada, ou tem que esperar chegar lá na adolescência para ver ler algum romance açucarado, alguma coisa que interesse, ou de mágica, né, que é o que está na moda. Mas é uma experiência muito interessante, né? Então, se você trabalha junto com o seu filho, né? Mas eu acho que o pai tem que ter prazer também, né? Sem ser uma obrigação, alguma coisa que ele gosta de fazer com o filho, que é uma coisa mais difícil hoje em dia. Às vezes as pessoas reclamam pela falta de tempo, né? Ai, não tenho tempo, né? Aí tá lá assistindo televisão, podia estar fazendo isso, né? Mas se você tem essa convivência, você gosta de fazer isso, né? Você vai criando esse hábito de leitura e você vai chegar na universidade com um background muito bom de leitura, que é uma coisa que a gente não tem hoje em dia, né? Nós recebemos muitos alunos na universidade que têm esses problemas de leitura, porque só consegue ler textos pequenos, né, de rede social, de 240 caracteres, passou daquilo já perde a atenção, né? Então falta esse treinamento, né? E às vezes projetos assim que não exigem uma grande soma de dinheiro, mas apenas uma boa ideia como o da professora, já são suficientes, né? Isso não vai aparecer agora, mas daqui 10 anos vai aparecer, né? Daqui 15 anos, 10, 15 anos, quando esses alunos estiverem chegando na universidade, a gente vai perceber isso. Certo, e a gente espera que a leitura, né, envolva mais pessoas. Sim. Com certeza, né? Sim. Professora, quero agradecer a sua participação, professora Luciana Muniz, professora Dezeba, da área de alfabetização. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. E professor Guilherme From, professor do Instituto do ILEEL e também diretor da EDUFO. Muito obrigado pela participação. Bom, o Jornal da UFO fica por aqui. Lembrando que se você quiser rever essa edição, é só acessar a nossa página no Facebook ou no YouTube da TV Universitária de Uberlândia. Tenha uma boa noite e até lá!